Quero mandar um abraço ao meu amado irmão, fiel servo do Criador, o irmão Geraldo Santana, de Aparecida de Goiânia. Ele passou por essas empresas que lançava desafio de dízimo e oferta e votos e sacrifícios. Ele tinha 2 empregos, mas ainda assim endividou-se, fez empréstimos no banco e hoje, depois de tantos anos, ainda paga. Chegou a faltar coisas para a família, chegou a tirar os filhos da faculdade para fazer os votos, Ele foi extorquido pelos cães gulosos. E então, ele enviou para mim essa bosta desse vídeo aí. Desculpa a expressão, gente, porque eu digo que é uma pérola encontrada sempre na merda, né? Pois é, eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui que é uma bosta. E desculpa mais uma vez a expressão. Vocês vão ver esse vídeo e no final, ele é um vídeo pequeno, dá para encher o saco, mas eu faço um comentáriozinho com vocês sobre esse vídeo. Então, vamos para o vídeo, depois voltamos para comentar um pouquinho sobre esse vídeo. Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Daniel falando com vocês. Irmãos, vamos falar um pouco hoje sobre um movimento que tem ganhado muita proeminência no cenário nacional. O último censo que foi feito sobre cristãos, ele era para preocupar a igreja, principalmente a igreja evangélica, igreja protestante, em síntese. Era para a gente ficar muito preocupado com um fenômeno que está acontecendo, chamado os desigrejados, os sem igreja, ou assim por diante. Se você gosta desse assunto, eu peço a você que já deixe aí o seu joinha, comente aqui, é muito importante mesmo. Eu estou pedindo a você que faça isso para o YouTube poder recomendar esse vídeo para mais pessoas, tá? E se você gosta desse assunto, tem pouca literatura sobre isso a nível nacional, não sei fora como é que eles veem isso, tá? Tipo de trabalho fora da igreja, daqui do Brasil, sobre esse assunto. Eu mapeei aqui em muitos estudos meus. Se você voltar aqui, próprio YouTube, eu já venho falando sobre desigrejados já há muitos anos. E sempre aqui alguns pastores locais me pediam para, alguns pastores aqui da nossa região, sempre alguns conversando comigo, dizia: monta um livro com esses estudos seus, monta um livro, e agora nós montamos um livro muito bom, tá? Muito bem escrito, muito bem fundamentado, com uma teologia muito firme e pastoral, que chama-se aqui Desigrejados, Ovelhas Feridas ou Bodes Rebeldes. Irmãos, isso é um livro excepcional. Nós vamos começar a dar estudo a partir de toda segunda-feira. Nós vamos falar sobre esse assunto até esgotarmos o estudo, tá? Mas toda segunda-feira eu pretendo trazer com vocês o movimento desigrejado. Ele tem que ser visto do ponto de vista do que ele é. Ele é uma seita e ele tem que ser visto assim. Então, como eu estou trabalhando muito e muito, me desdobrando muito no ramo, num quesito filosofia, para poder criar uma apologética consistente aí, eu tive que trabalhar um pouco essa seita que vem crescendo no Brasil. É um livro de 200 páginas, tá? É um livro bastante robusto, tá? Para você. Está em promoção de lançamento. Esse livro é da nossa editora, A Voz do Cristianismo. Então, se você quiser adquirir, o telefone de contato é esse aqui, tá? E também, dentro desse espectro aqui, esse livro, que ele tem diferencial dos outros, pastor? Esse livro ele é interessante porque ele tem diferencial dos outros. Ele tem, a partir de todo o estudo que nós vamos dar aqui, ele também tem estudos bíblicos dirigidos em 5 sessões para pequenos grupos, olha só. Tá? São 5 estudos que tem aqui também no apêndice desse livro,
para pequenos grupos, células e assim por diante. Um livro muito bacana. E também tem o apêndice homilético, que é esboços de sermões expositivos para lideranças de pequenos grupos. E ele também tem 15 esboços de pregação, tá? 15 esboços de pregação para você poder pregar na sua igreja ou dar o estudo na sua igreja aí, conforme você quiser. É um manual contra essa seita dos desigrejados. Isso aqui sim, ele é um manual, não adianta chiar, não adianta. E também o diferencial desse livro é que nós aqui procuramos ensinar o que é uma ovelha ferida e o que é um bode rebelde, tá? Tem gente de fato ferida com a igreja, ok. Esse nós ensinamos aqui como você identifica eles. E tem os bodes que são a sua maioria esmagadora das pessoas que querem odiar a igreja. Então, esse livro vai ser, como diz uma amiga minha, um divisor de águas na sua vida, tá? Lembrando que dia 18 do próximo mês estamos lançando Calvino contra Freud, um olhar bíblico sobre o desejo. Freud foi completamente esmagado nesse livro, mas assim, tratorado com a pesada teologia reformada. Tá? Nós tratoramos, usamos os textos de Calvino contra um pseudocientista chamado Freud e não sobrou pedra sobre pedra de Sigmund Freud aqui nesse livro. Tá? Nós trabalhamos ali com Nietzsche, com um monte de coisa, mas irmãos, nós estamos quebrando o estudo porque estamos dando o estudo baseado nesse livro aqui, né? Que é o que nós estamos falando sobre Medusa da Alma, Ídolos do Coração. Hoje não vamos falar sobre ele, vamos falar sobre o movimento Desigrejados, tá? Veja bem uma coisa, gente. Nós temos que começar a entender certas coisas aqui, para a gente poder entender esse movimento, o movimento desigrejado. Primeira coisa que eu trato na introdução desse livro chama-se O Eclipse da Comunhão e a Crise Eclesiológica Contemporânea. Escrever sobre Jesus Cristo, sobre a Igreja de Jesus nos dias atuais, é uma tarefa que exige coragem e rigor e uma compaixão pastoral pelo que esse pessoal vem fazendo com a igreja. Há uma tentativa de desmoralizar a igreja, de que como se a igreja ela fosse o epicentro do problema sociológico e espiritual hoje. Tá? Nós vivemos em um período, como bem falou o sociólogo Zygmunt Bauman, ele falou sobre a modernidade líquida, onde as relações humanas se tornaram-se fluidas, desprovidas de compromisso pactual e facilmente descartáveis. O Bauman observou isso na sociedade contemporânea e ele colocou bem isso nas suas versões de Amor Líquido, Sociedade Líquida e assim por diante. Mas nós vamos vendo isso aqui dentro do próprio movimento dos desigrejados. E, lamentavelmente, essa liquidez secular invadiu a esfera da fé, gerando um dos fenômenos patológicos e teologicamente bizarros da história eclesiástica recente, que é o movimento dos desigrejados. O movimento desigrejado, gente, ele não é um movimento natural. Ele é um movimento antinatural. Vamos dar os nomes às coisas. Antigamente nós chamávamos de desviados quem se afastava da igreja. E havia um entendimento pastoral, até a década de 90, de que a pessoa poderia estar ferida por alguma coisa que aconteceu e ia-se atrás, mas havia a simplicidade da pessoa em dizer, não, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Hoje as pessoas se afastam da igreja e elas dizem que continuam crente, mas sem a igreja. Nós vamos estudar isso aqui ao longo desse estudo. Meus queridos, esse senhor se apresenta, você viu na legenda aí, Reverendo Daniel Nascimento. Eu nunca ouvi mais gordo, não conheço.
Aí ele fala que escreveu um livro sobre ovelhas feridas e bodes rebeldes. Eu já vou dizer quem são os bodes rebeldes. Em Mateus 25, 32 em diante, Jesus disse: quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, se assentará no trono de glória. Reunirá as nações diante dele e separará uns dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E ele dirá para as ovelhas, né, que estão à sua direita, mesmo que tenham sido feridas, né? Venham benditos, possui o reino eterno preparado para ti, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste ver-me, era estrangeiro em situação de rua e me recebeste. E muitos deles dirão: Senhor, quando foi que te vimos assim? Nem éramos cristãos, nem servíamos em igreja evangélica. Ele vai dizer: toda vez que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome, a mim o fizeste. Irão os justos para a vida eterna. E dirá também aos bodes que estão à sua esquerda: aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Porque tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não cuidou de mim. Quando foi, Senhor, que te vimos assim, não cuidamos? Toda vez que deixaste de fazer a um destes meus pequeninos. Pronto, está aí. O senhor, o seu reverendo Daniel Nascimento, você é bode. Porque eu duvido que o trabalho que você tenha seja para cuidar do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, uma roupa para quem está nu, ajudar o doente, visitar o preso, ser hospitaleiro, conseguir abrigo para o órfão, para o indigente e cuidar das viúvas. Você faz isso? O seu ministério é esse? Porque durante 8 anos presidindo igreja, eu cuidei. E 10 anos sendo itinerante, eu cuidei. E aqui no canal, é só eu ter condição, eu vou fazer. É o que eu pretendo. Então eu estou do lado das ovelhas. E Jesus vai dizer: eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, você cuidou de mim. Agora você faz? E eu vejo que os bodes são exatamente os que não fazem. E os que não fazem, que eu conheço, são os pastores evangélicos. E os padres também. Rara é a exceção. Tem algum que faz, mas é muito raro. A regra geral não é essa. A regra geral é comprar carros caros, ternos caros, casas, carros caros, coisas do tipo, né? Então esses são os bodes, né? Esses são os bodes. Aí, agora ele... Porque é o seguinte, se você, seu reverendo Daniel Nascimento, Daniel quer dizer, Deus é meu juiz, o Pai vai te julgar, viu? Daniel Nascimento. Se você fizesse igual eu, que rejeitou o sistema, em 2014, saí totalmente fora. Eu já estava lá batendo no sistema lá dentro, há muitos anos. E aí, se você fizesse igual eu, pegando o que de dízimo e oferta e repartindo com os carentes, como está na lei de Moisés, porque nem em lei de Moisés ninguém vive, né? Se você pregasse, vendesse esses teus livros e destinasse para cuidar de pessoas carentes, então você teria credibilidade. Mas se não for, vai ser só mais um cão guloso nessa ladroagem que eles fazem, né? Ovelhas feridas e bodes rebeldes. Aí o que esse rapaz vai falar, certamente, porque eu tive de fatiar essa bosta de vídeo, eu vou fazer uns 3, 4 vídeos para essa parte que o meu querido irmão Geraldo Santana mandou para mim. Ele certamente vai dizer que o bode rebelde é aquele que não obedece a pastor, porque o pastor é o Messias. Em João capítulo 10 está escrito, ele disse: todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Imagina, ele estava dizendo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então eu já vou dizer, o senhor é bode, certamente, se o senhor não entrar pelo Messias, o senhor é ladrão e salteador. O Messias não deixou as ovelhas dele na mão de ninguém. Ele falou para Pedro: Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas, tu me ama, meus cordeiros, meu rebanho. Só que tem um detalhe, cara. Ele não foi fundar templo nenhum. Ele não foi receber dízimo e oferta de ninguém. E morreu crucificado de cabeça para baixo lá em Roma. E aí é totalmente diferente do perfil desses caras. Esses caras ficariam com as bolas do imperador na boca, não seria crucificado.
eles seriam recompensados pelos imperadores. Porque esses cães gulosos de hoje, eles não têm vergonha, o trabalho deles tem a cara de político, o jeito deles é todo de político. Pode olhar para a cara desse sujeito. Ah, está aqui um livro, está aqui aquilo, procura a alma. Eu estou aqui, corpo, alma e espírito. Eu não estou falando para receber dízimo, e nem oferta, e nem voto, nem sacrifício, nada. Eu trabalho com as minhas mãos, eu sou desenhista, eu sou artista. Há mais de 10 anos, meus filhos e eu trabalhamos com artes. Eu tenho milhares de artes feitas pelas minhas mãos, desenhos das empresas DC Comics, Marvel Comics, Panini Comics, Chaos Comics, Dynamite Comics. Trabalhamos com desenhos em folha de 60 kg, 80 kg, 3x4, enfim, são artes que nós fazemos dessas empresas de desenhos em quadrinhos, né? Trabalhamos muito pela empresa Edbenos Studio, mas nós vendemos hoje diretamente para o cliente. Então, assim, eu cursei teologia também. Eu também pastorei a igreja há quase 10 anos. Eu fui itinerante 10 anos. Eu conheço muito bem e sei o que eu estou falando, né? Esses líderes que estão aí, que eles não repartem com os carentes, e aqueles que saem debaixo do jugo dele, saem desses prostíbulos espirituais, eles vão dizer que é bode, que é rebelde e tanta coisa mais, né? Pois bem. Ele fala, desigrejados é uma seita. Seita, ou seleção, ou heresia, seja o que for, na verdade são todas as denominações, protestantes e não protestantes, pentecostais e neopentecostais, elas são seitas. São sectarismos, são cartilhas escolhidas da Bíblia que já foi muito manipulada. E pegam coisas do Antigo Testamento, simplesmente, e põem lá. Você sabia que santuário terrestre, figura sacerdotal e culto divino, isso aí já na Nova Aliança foi abolido, não tem mais, mas pode ver. Esse cara, ele faz culto divino, ele tem santuário terrestre e ele é um sacerdote, a figura sacerdotal. Está lá, ó. Jesus diz que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, que sou eu, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Para ele manter o trabalho dele, o pé de meia dele, a igreja dele, o império dele, ele vai ter de não entrar pela porta que é o Messias. Porque se entrar pela porta que é o Messias, o evangelho e os mandamentos se resumem em 2 só. Ame a Deus, que te dá ar para respirar. E ame o próximo, o sofredor, como a ti mesmo. Ajude o carente. Acabou, pronto. Você vai partir 2 pães. O da vida, que é Jesus. Ó, quando você crê em Jesus, é como que você comeu do pão da vida. Você crê em Jesus, pronto. Não precisa comer mais. Não morrerá eternamente. Você tem vida eterna. Agora, fisicamente, vamos partir o pão como a igreja primitiva, partir de casa em casa. Vamos cuidar uns dos outros. Pronto, acabou. Não precisa essa multidão de livros que ele escreve. Não precisa. Mas não é assim, ele tem de entrar por outros. Ele vai ter de falar de Davi, ele vai ter de falar de Abraão, vai ter de falar de Isaac, vai ter de falar dos patriarcas, vai ter de falar de Jó, vai ter de falar de todo tipo de coisa, cara. Mas coisas que envolvam dinheiro. Porque toda essa lambança, tudo isso aí, é para manter o comércio religioso. Não é nada para o Messias. Esse cara não serve ao Messias. As seitas têm um conglomerado de doutrina. A doutrina daquilo que eles chamam de desigrejados é só crer no Messias mesmo. Tem outra coisa. Só crer no ensino do Messias, já tá bom. Não precisa de outra coisa. Mas esses sistemas aí tem de lavrar uma ata, tem de fazer um estatuto, tem de pegar um conglomerado de doutrinas, que essas doutrinas é o curral que vai prender o gado lá dentro para ser tosqueado, né? Desigrejado é uma seita, a maioria é bode rebelde. Rapaz, como eu falei, em 2014 eu deixei de fazer parte do sistema porque eu vi que esse sistema é a grande Babilônia, enrica os líderes, mas o povo continua pobre. Não teve nada de rebeldia, não briguei com ninguém. E conheço muita gente. Pronto, eu tenho aqui no canal, nós temos aqui 8.000 pessoas. São centenas dessas 8.000 pessoas que disse que estava lá dando dízimo e oferta e vendo os líderes investindo em si mesmo e agora estão ajudando os carentes.
Não existe rebeldia aí, não estou vendo rebeldia. Aí, quer dizer, esse homem, ele não chama essas pessoas de eclésia, que é exatamente eclésia, igreja, é povos tirados para fora de todo esse sistema, para fora desses anéis de formatura que eu também usei, para fora desses livros aí, para fora desses templos, esses esboços, aqui tem 15 esboços aqui para quem lidera e tudo. Cara, Jesus falou que o líder é aquele que serve. A quem você está servindo a quem? A si mesmo. A quem você está servindo? Porque se eu passei 10 anos, eu tive um acidente, eu adoeci de tanto fazer arte, tive complicação no sangue, trabalhando com as minhas mãos, com a minha família. E antes disso eu fiz campanha de quilo até quebrar meu carrinho velho, né? Aí é o seguinte, se eu digo que o evangelho é crer em Jesus para a vida eterna, e não tem mais nada para fazer, e o que puder fazer pelo próximo é uma coisa. Agora você ter tanto livro e dar tanto estudo para as pessoas liderarem, Jesus falou que o maior é o que serve, então é preciso dar estudos, é preciso para servir. Aí ele diz o seguinte, ele não chama de igreja, o que Jesus disse, edificaria a minha eclésia, povos retirados para fora do sistema. Povos chamados para fora. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as tiro para fora do aprisco, para fora. Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Nunca Jesus disse, junte as pessoas dentro de um templo e peça que elas ajudem lá para você manter esse templo, para zelar do templo, não. O que o pai pedia era, traga para a casa do meu tesouro. Qual era o tesouro dele? O pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, a família dele, o tesouro dele é isso. Não é outro tesouro na terra. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Então, a casa do tesouro que ele dizia era exatamente onde tinha uma empanadinha de pele de animais. E lá junto tinha um caixote de 1,5 metros, a arca do concerto, com um pote de maná, com a tábua dos 10 mandamentos e com a vara de Arão. E junto estava o pobre, a viúva, o órfão e o que não era israelita ali, para comer junto com os levitas pão e o pão que eles faziam com trigo, cevada, coentro, cominho, hortelã, frutas, legumes, verduras, coisas que traziam da roça para eles. Era isso que era o dízimo, e estava lá. Mas é interessante que a casa do tesouro para essas pessoas é o cofre deles, é simplesmente um lugar que ele junta para poder comprar carros, comprar casas, comprar roupas caras, ir para as boates gays, comprar acompanhantes de luxo, drogas, todo tipo de coisa, produtos de sadomasoquismo, de surubas e tudo. Mas não tem o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro. Depois vem da onde gostosão, que é convertido. Vocês não são convertidos, cara. Deixa eu falar uma coisa bem séria aqui. Ateus, Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. Jason Ferreira, do canal Além da Fé. Newton César, do canal Demolidor de Mitos. Eu não conheço bem o Edson Toshio, mas eu vou dizer, esse aqui que eu estou citando, eles se apresentam como ateus. Esses caras são pastores, eles apacentam as pessoas. Eu vi todos eles falando a favor dos pobres, dos carentes. Agora aparece, cara, esses otários que estão aí. Eu sou o pastor, o reverendo, o bispo, apóstolo, e não dá um prego numa barra de sabão, esses vagabundos, usando o nome de Deus para criar patrimônios e dizendo que são doutores. Vocês são fariseus de merda. Só existe o mestre para mim. Está em Mateus 23, é o Messias, é o mestre da salvação. Shaul, Paulo, tão instruído, ele disse, a minha sabedoria é para a vida eterna. Há uma tentativa de desmoralizar a igreja. Igreja? Você está falando da prostituta? Você acha que a igreja que tu faz parte, que tu lavra uma ata, que tu faz um documento e registra no cartório e não paga importação da China se fizer alguma compra, isento de impostos para pegar dinheiro, para investir em si mesmo, no seu império, você chama isso de igreja? Isso aí é prostituta, cara. A igreja do Messias não faz parte disso. Você que é doutor, seu doutor, reverendo Daniel Nascimento, olha, reverendo, deixa eu falar uma coisa de reverendo para reverendo. O reverendo Jesus falou para a samaritana, o dia já veio, e a hora chegou, e a hora é esta,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não é no templo e nem no monte, mas é em espírito e em verdade. Então, desigrejado é o teu rabo. Como é que nós podemos ser desigrejados se nós somos igreja? E como é que eu sou rebelde? Eu trabalhei certo, cara. Eu fui convencionado pela Comeadec aqui, de 97 a 2014, eu fiquei aqui até de 97 a 2005, fui para São Paulo, voltei com a minha carta e fiquei convencionado aqui. E fiz parte da CGADB, da Convenção Geral. Não tive atrito com ninguém, cara. O meu atrito foi eu enxergar cães gulosos, igual você, defendendo o sistema podre. Qual é? Você fala aqui e diz o seguinte, ó, uma tentativa de desmoralizar a igreja. Não. A igreja, eu falo direto aqui, Atos, capítulo 4, versos 32, a igreja é a noiva do Cordeiro, é virgem, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, é coluna e firmeza da verdade, povo zeloso de boas obras, nação santa, raça eleita, e ela não está com vocês não, você é talarico da fé, vocês trabalham como cafetões, isso aí é a grande Babilônia, isso não é igreja. Sai fora desse lixo, então a gente tem de ficar aí. Dando dízimo, dando oferta, voto, sacrifício, servindo, obedecendo a cães gulosos que pregam o evangelho contrário. Eu faço uma live com você. Eu desafio você, reverendo, o reverendo Daniel Nascimento. Vamos fazer uma live e eu vou provar, biblicamente, onde você passar na escritura. Eu já li a Bíblia mais de 10 vezes. Eu coleciono Bíblias. Eu cursei 2 seminários também. Fora do seminário eu estudo desde 5 anos de idade que eu pesquiso tudo, cara. Até receita de bolo, toda receita, tudo que está escrito, até bula de remédio, eu olho tudo, cara. A gente faz uma live. E o meu desafio é esse, eu provo que tudo que você ensina é mentira. Eu provo que tudo que você ensina é o contrário da escritura. Tá entendendo? É o contrário. É totalmente o contrário. Não bate nada. Na hora que você falar a verdade, o império cai nas suas costas. Você tem que escrever 1 milhão de livros, mas essa merda pode ser tudo queimado. Salomão também escreveu muito. Mas os de Antioquia da Síria, quando aceitaram a fé, fizeram um monte lá e queimaram os livros. Entende? Então, sim, mas peraí. Deixa eu ler aqui a terceira vez. Há uma tentativa de desmoralizar a igreja. A igreja do Messias, que era um só Deus, uma só fé, um só amor, um só Espírito, uma só comunhão, o partir do pão, as orações, a comunhão, todos eram ligados. Essa igreja aí foi perseguida, andou se escondendo até nas catacumbas de Roma, na Ásia Menor. Em toda parte eles estiveram se escondendo, esse povo. Em 325, no concílio de Niceia, o imperador merda, lixo, Constantino, disse que agora não haveria mais perseguições, mas foram perseguidos. Se alguém legitimamente fizesse uma cura em nome de Jesus, seria morto como bruxo, seria perseguido. Constantino botou Deus, botou Jesus, o Espírito Santo, botou o diabo, botou o inferno, botou tudo lá. E depois passou para o papado e ficou a política separada do Estado, como eles dizem, e pegou as crenças dos cananeus, dos hititas, dos babilônicos, dos persas, dos egípcios, dos assírios, todas as crenças pagãs de Roma, e juntou tudo em uma fé. Depois Martim Lutero, querendo uma reforma, saiu de lá e não houve reforma. Uma pequena mudança, mas de batina a paletó, de seminário teológico para seminário teológico, da Bíblia de 73 livros para a Bíblia de 66, de Eucaristia para Santa Ceia, de paróquia para templo, de oferta para oferta, de dízimo para dízimo, de santuário terrestre para santuário terrestre, de figura sacerdotal para figura sacerdotal, de culto divino para culto divino, que a aliança da graça não tem mais isso. Graça não, favor, que graça é a palavra blasfemada. Então, eu digo que a Igreja Católica é uma prostituta, cheia de prostituições que dá nojo. Eu não estou nem falando dos papas e dos padres pedos, abusadores, viu? E homossexuais, que eles pregam contra o homossexualismo, mas eles praticam. Podiam não pregar contra, já que são papas criminosos, mentirosos, um lixo. Eu tenho um livro dos porões sombrios do Vaticano, 30 papas que envergonharam a humanidade. Mas esses pastores evangélicos lixos que estão aí, eles são piores do que os papas, do que os padres. São terríveis. Eles são pedos,
são abusadores, são adúlteros, são ladrões, são lavadores de dinheiro. Eles são tudo, cara, só não são servos do Criador. Pronto, é o que você é também, são bodes. Simplesmente bodes. Não cuida do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, dos carentes. Eles não têm esse povo, pelo contrário. Exploram esse povo, retiram desse povo e ficam bilionários. Eu estou falando, porque talvez alguém ache que eu estou navegando na maionese. Eu estou falando sobre R.R. Soares, eu estou falando sobre Edir Macedo, que está sendo investigado pela polícia aí. 670 milhões apreendidos de sonegação de impostos aí. Eu estou falando sobre Valdemir, outro criminoso, Santiago, Valdemônio Santiago, da Igreja Mundial do Poder da Grana. Eu estou falando do Davi Miranda, outro lambanceiro que já morreu também, deixando mais de 180 milhões para a família brigar, fora os patrimônios internacionais que ele tinha. Inclusive pessoas lá de Orlando entraram em contato e falaram para mim. Eu estou falando de Silas Malafaia, estou falando de José Wellington Bezerra da Costa, de Samuel Câmara, de José Carlos de Lima, de Ailton José, de Pernambuco. Estou falando da Adedo Braz, de Samuel Ferreira, de Abner Santos, do Rio de Janeiro. Eu estou falando de todos esses sistemas que tem aí, esse rei dos ratos que tem aí. Isso aí, cara, é tudo a prostituta. Isso não. Pô, sabe por que é prostituta? Porque a menina que faz programa, ela vende o corpo, ela vende o programa. Essas igrejas também, ela não funciona se não for com grana. Tem que ter dinheiro, tem que ter oferta, tem que ter dízimo direto para esses cães gulosos luxarem. E quando eu vi, cara, o que mais fez nojo é os luxos do André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, que agora é Batista Mundial, porque tudo tem de ser grande, né? Para encher o rabo deles, né? Enfim, cara, é muita coisa. Então ele diz que isso que é a profecia se cumprindo, Jesus dizendo, a mim convém que haja um rebanho e um pastor. Isso aí, esse rei dos ratos que tem aí um bocado de denominação, porque são cães brigando cada um pela sua parte, como falou Isaías. Esse rei dos ratos que tem aí, tem pessoas que estão escapando e saindo. Aí ele diz que isso é um fenômeno bizarro. Quando Jesus disse, quem ouve a minha voz, me segue, vai sair desses lugares. Eu sou o bom pastor, as ovelhas dão ouvido a ele tira elas para fora. Eclésia, tirados para fora. Está escrito em Apocalipse, sai dela, povo meu. Então é isso, meus queridos. Aí ele diz que isso é um fenômeno antinatural, porque para ele é natural que as pessoas fiquem presas nesse sistema aí, que é tudo mentira. Eu estou indo para a igreja, você está no quê? No caminho da igreja, blasfemou. O caminho é o Messias, é espiritual, não precisa ir para um templo mais. Aqui é a igreja, mentira, igrejas são pessoas. Aí aparece aquele grilo, aquela cigarra daquele Eliseu Rodrigues. Igreja não é indivíduo, é coletivo. Mentira sua, tanto faz, C1, C10, C20, C1000. Pode estar em qualquer parte, onde vocês estiverem, estarei convosco. Foi o Messias que falou. Não falou nada disso. Estou indo para a igreja. Não é igreja. Isso aqui é a casa de oração. Jesus falou, casa de oração é casa de fala. Vocês transformaram nisso, mas a casa do meu pai é casa de fala. Aí eles põem lá a casa de oração para pensar que é um salão. Não. Os discípulos não entenderam, mas quando morreu e ressuscitou, entendeu que falava da casa do templo do corpo, que não era aquele templo lá. Aí acabou, cara. Tudo o que é falado lá é tudo mentira. Aí eles vamos tirar a oferta, irmão, contribuição. Leia 2 Coríntios, capítulo 9, versos do 7 ao 9. Ao 9 não, só até o 8. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou como quem tem necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus fará abundar em vós toda boa obra, para que tendo sempre, possais sempre cooperar. Aí o verso 9 ninguém lê, como está escrito, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Malditos sejam vocês, filhos de umas éguas, que usam a palavra do Criador. E pega o Malaquias 3:10 e diz, trazei todos os dias uma casa do tesouro, dizendo que é para levar para os cofres de vocês, para os bolsos de vocês. Os brasileiros levar dinheiro, não era, filho de uma égua. Lá estava escrito, vocês me roubam nos dízimos e ofertas alçadas. A alça era a asa que estava na bolsa dos sacerdotes e não do povo. Eles já juntavam prata e ouro. Os representantes falsos da nação que não eram levitas, já eram de Judá, eram falsos sacerdotes. E a palavra para Malaquias, do capítulo 3, começou no capítulo 1. É por isso que capítulo e versículo e epígrafe serviu muito para enganar o gado. Porque quando se lê a escritura, teria sido ler de uma forma linear. Para entender o significado, o contexto está no capítulo 1. Essa palavra é para vós, sacerdotes,
Vós me rejeitaste, por isso eu também vos rejeitei, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Então, quando chega lá e dizendo, me roubais toda a nação sacerdotal, falsa, porque a nação era representada por cada tribo. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Qual é a casa dele? Onde tem o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro. No deserto era assim, a casa dele era tipificada por um caixote de madeira, onde o Shekinah dele descia, e lá junto tinha o levita, e tinha o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro. Mas quando Jesus chegou, a Arca da Aliança é Jesus. O levita é Jesus. O sacerdote é Jesus. O tabernáculo é Jesus. O templo é Jesus. O último profeta é Jesus. O último apóstolo é Jesus. Deus, o Criador, é Jesus. O caminho é Jesus. O nosso culto, nosso serviço é Jesus. Ou seja, o culto ou serviço é uma oferta que se faz. E o Pai fez isso. Deus, o maior ser, amou a maior expressão de afeto, o mundo, o maior número de homens, que deu a maior forma de agradar, o seu Filho, o maior Filho, para que todo aquele, o maior número de crentes que nele crê, a maior forma de aceitação por Deus, não pereça, o maior livramento, mas tenha a vida eterna, a maior vida. Deus tem uma obra, e essa obra foi feita. Além de criar tudo, enviou o seu Filho, para aquele que nele crê, tenha a vida eterna. E o Filho gritou, está consumado, está terminado. Ou seja, o preço da vida eterna está paga. Então, quem crê em Jesus tem a vida eterna. O ladrão que estava do lado da cruz, que aliás era dois, um deles olhou e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele, você precisa congregar no templo, precisa se batizar lá, você precisa obedecer às regras da igreja, precisa obedecer ao pastor, dar voto e sacrifício, e campanha e bazar, e arranjar a condição para você poder comprar ajuda para material de limpeza, e fazer bancos acolchoados, e serviço de som, e galerias, e comprar roupa farda das irmãs, de oração, você precisa fazer isso, e você precisa fazer parte do ministério de uma denominação, porque se não serviu... Não. Ele disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse mesmo Jesus, que alguém precisar olhar para ele é pela fé. Basta crer nele em qualquer parte do mundo. Tem a vida eterna. Pronto, não precisa mais fazer. Agora, se quiser fazer uma obra, se der um vestido, Deus não usa. Se der comida, Deus não come. Se der para o carente, ele recebe. E um dia vai ouvir Jesus dizendo, venha possuir o reino eterno. Eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente. Eu falo isso em quase todo vídeo, cara. E os que não conhecem, escutam um minuto e dizem, você é pior do que o Macedo, você é pior do que não sei quem, você é pior do que o reverendo Daniel Nascimento, não sei o quê. Não. Vão para baixo da égua. Vocês não me conhecem. Para concluir, aí ele diz que é um fenômeno antinatural. Ele diz o seguinte, que antigamente o pessoal saía do templo e dizia que estava desviado, mas agora não diz. É porque os que saíam do templo, eles saíam... Às vezes era porque era ferido pelo líder, eles saíam porque não queria estar mais lá, ou se chateava por outra pessoa que estava lá dentro, tinha algum problema, ou se envolvia com prostituição, ou com qualquer coisa, não queria fazer parte. Só que hoje em dia, cara, eu dou um exemplo de mim mesmo. Eu estava pregando, orando, o Pai curando, pessoas aceitando a fé, mas na verdade indo para o sistema, né? E eu vi os aniversários dos líderes, muito luxo, muita riqueza, e eles brincando com grana, com dinheiro, e o povo sofrendo, e ainda suando, para sustentar esses vagabundos picaretas. Então eu saí de lá. Não saí porque sou rebelde, não saí porque sou bode, não saí, não. Eu vi que a aberração é isso aí. É isso aí. São 33 milhões de brasileiros passando fome. É 59 milhões endividados. E esses filhos da puta babilônica luxando, sem dar um prego numa barra de sabão. Esses ratos de púlpito. E escreve livro, e trabalha com banco, e compra rádio, compra programa de televisão, e não sei o que. É só comércio. É só comércio. Mas ajudar a família de Cristo, que é bom, não tem nada, né? Deixa eu terminar aqui. Aí ele diz, antigamente dizia que era desviado na década de 90, mas agora aí diz que continua crendo em Cristo. Pois é, eu deixei de fazer parte desse sistema, minha fé aumentou. Queridos, é isso. Não quero nem demorar mais, porque me falta paciência. E esse cara é igual o Eliseu Rodrigues, cara. Cada minuto é dezenas de mentiras. Aí para comentar esse lixo leva muito tempo. Vou ter de fazer vários vídeos aqui. Então é isso. Faço um desafio, reverendo Daniel, viu? Qualquer hora que o senhor quiser fazer uma live. O senhor pode ter 1000 canudos de formatura, seja o que for. Pode conhecer o hebraico de trás para frente, o grego, pode conhecer, se está tudo na ponta da língua. Não, eu conheço o hebraico aqui, eu conheço
o grego, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nix, si, omicron, pi, rho, sigma, tal, y, phi, kip, psi, ômega. Vou ensinar a escrever no grego, ensinar até o Garite, a mais antiga, eu conheço. Pode conhecer tudo, eu vou provar para o senhor que o senhor é mentiroso, que o que o senhor está falando é o contrário da escritura. Você pode espernear, você pode estrebuchar, você pode saracotear, por onde você passar na escritura. Eu, Frank Lima, vou provar para você, eu, pastor Frank Lima, vou provar para você que você está mentindo. Referente a esse povo que vocês dizem desigrejados, eu digo, desigrejado é o teu rabo. Não existe desigrejado, somos igreja. Agora não vamos ficar servindo a ratos, a raposas, lobos, chacais, hienas, abutres, corvos. Nós não vamos ficar servindo a vocês. E é bom você aprender a fazer alguma coisa, porque a Babilônia está caindo e você vai precisar arranjar um emprego, porque a sua mentira não vai perdurar. Pode acreditar nisso. Então é isso, deixa a minha repulsa, viu? E um abraço às pessoas do canal Abrindo a Mente. Eu amo vocês. E quero mais uma vez agradecer por 8.000 inscritos e agradecer ao irmão Geraldo Santana de Aparecida de Goiânia por essa pérola encontrada, essa pérola que foi achada no meio da bosta. Mas serve aqui para refletirmos. Forte abraço, estamos juntos.